Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de atualidades, misturando aí geografia, história, para a gente entender o nosso mundo de hoje, tá? E um tema de hoje, que a gente já passou pelos conflitos mundiais, a gente vai agora abordar o tema da industrialização, tá? A gente vai ver na história a industrialização, como que ela ocorreu, como que ocorreu também no Brasil, né? E hoje, a questão da indústria, o poder que ela tem, a gente vai ter bastante foco nessas questões. Então vamos lá para o comecinho, vamos entender o que é a indústria e quando nasceu isso daí? Bora lá. Bom, a industrialização, ela é algo bem recente. Ela tem mais ou menos cerca de 150 anos. E como que era antes a vida da população do mundo? Então, as pessoas, elas viviam no campo trabalhando, né? Elas trocavam as mercadorias do campo ou vendiam, que é mais a comida, né? Os produtos. Mas professor, e a roupa, né? Que eles tinham, um sapato, uma mesa, ou a espada da guerra, né? Um prato, um copo. Quem fazia? Os artesãos, tá? O artesão, o que é o artesão? Ele tem um conhecimento, então ele usa da mão dele, né? Então com as habilidades, ele sozinho, ele vai pegar ali uma madeira e vai esculpir, né? Moldar até formar um copo. Então ele é o artesão que faz o copo, tá? Ou pega o tecido, né, e faz uma blusa, ou pega a lã e faz uma camisa ou um tapete, que hoje a gente tem ainda bastante disso do artesanato, que nossas avós adoram, né? Então, ou faz um sapato. Nessa época, o que nós temos? Os produtos, pessoal, acabavam sendo muito caros, né? Um valor extremo. Tanto que, se a gente for lembrar da época dos nossos avós, ela sempre conta, né? Minha avó, eu tinha um par de sapato durante anos, né? Por que você só tinha um par de sapato, um vestido, uma calça? Porque era muito caro, né? Até os nobres, eles não tinham guarda-roupa, não existia guarda-roupa, era baú. Então, o único baú de madeira cabia aí toda a peça de roupa deles, tá? Para vocês terem noção, Carlota Joaquina, a rainha aqui do Brasil, né, em 1808, quando eles chegaram no Brasil, ela tinha, se eu não me engano, 34 pares de sapato. Para uma rainha, hoje em dia é muito pouco, não é? Às vezes nossa mãe ou nossa amiga, alguém que a gente conhece, tem mais que isso, porque a gente tem que contar chinelo, tênis, sapato, sandália, né? Para uma rainha, 36 pares é bem pouco, né? Isso que ela era viciada em sapatos. Então, só que isso era considerado, pessoal, herança, né? Eu vou deixar meus sapatos como herança, porque era caríssimo, né? Por que tudo isso era muito caro? Porque era feito numa mão só, por uma pessoa só, demorava muito tempo. Então, vamos supor que eu vou fazer, vou continuar no exemplo, o sapato. Vou fazer um sapato, eu levo 30 dias para fazer esse sapato. Por quanto que eu vou vender? Vamos lá, pense. Vou vender por 10 reais. Se eu vender por 10 reais, eu consigo viver com os 10 reais os 30 dias que eu demorei para fazer? Eu vou ter que vender o produto num valor que é do tempo que eu demorei para fazê-lo. Então, se eu demorei um mês, quanto que eu gasto um mês para viver? Eu gasto R$1.000. Então, eu vou ter que vender o produto, sei lá, por R$1.050. R$50 foi do material que eu usei, que a gente vai chamar de matéria-prima, né? Então, a borracha, o tecido, a cola, né? E os outros R$1.000 é o lucro para eu conseguir sobreviver, certo? Então, tudo nessa época era muito caro, muito caro. As pessoas tinham um ou outro. Vamos lembrar dos filmes que a gente assistia, séries da Xena, Princesa Guerreira, o Hércules, eles andavam pelo mundo e matando os vilões sem mala, né? Tem vários filmes da época antiga que os padres mesmos, eles iam lavar suas batinas, né? E deixavam secando na lareira e ficavam esperando secar, porque só tinha uma.
né? Porque o tecido e todos os produtos eram muito caros, tá? Então, artesanato é quando você faz, que você tem conhecimento, faz com as suas próprias mãos, sozinho. Manufatura, né, já vem de quê? De você ter várias mãos, é um grupo de pessoas fazendo, né? Então, eu gosto de dar um exemplo que a gente conhece bem, igual na Páscoa. Sempre a gente tem uma vizinha que faz ovo de Páscoa, daí tem a tia dela, a vizinha, a mãe e a avó. E todo mundo vai fazendo um pouquinho, vai deixando a casa cheia de ovo, né? Então uma vai ficar responsável por fazer os bombons, a outra vai ficar responsável por embrulhar, a outra vai ficar responsável por derreter o chocolate. Então esse grupo de pessoas fazendo um produto, nós chamamos de manufatura. Então até hoje nós temos isso, né? Tanto o artesanato, né, quanto o manufatura, uma equipe, um grupo de pessoas fazendo construindo aí um determinado produto. E aí nós temos o que? A maquinofatura, que aí você já tem o que? O auxílio da máquina, tá? A invenção da máquina. Então, que nem antes você tinha que costurar uma roupa na mão. Agora já surgiu a máquina. Aquela antiga máquina que você vai com a botinha com o pé que vai fazendo, não é elétrica, né? Mas ela já o quê? Se eu demorava um mês para fazer uma blusa, com a máquina, em um mês eu vou fazer 5 blusas. E aí, o que vai acontecer? Ó, diminuição do valor. E aí aumenta o consumo. E aumentando o consumo, né? Aumenta o consumo, nós precisamos de mais matéria-prima. E vamos lembrar, pessoal, isso aqui foi tema das nossas aulas lá passada. A Europa precisava de matéria-prima por causa da sua revolução industrial e ela invadiu quem mesmo? Errou. Não lembra? Ele invadiu a África e a Ásia, né? Neocolonialismo, imperialismo, e aí eles brigaram por causa da partilha, Primeira Guerra Mundial. Aí a Alemanha perdeu, assinou o Tratado de Versalhes, Segunda Guerra Mundial. Aí ela perdeu pelos Estados Unidos e a Rússia, Guerra Fria. Lembraram? Então aí, ó, Revolução Industrial, devido a essa necessidade de matéria-prima. E o que foi essa Revolução Industrial? Então antes, no mundo, nós tínhamos esses dois tipos de produção. O artesanato e a manufatura. Agora nós temos a Revolução Industrial. Surge revolução, né? É algo muito novo, né? Então surge a indústria, né? Um prédio com várias máquinas ali produzindo um produto. Surgiu aonde, pessoal? Na Inglaterra, tá? No século XV, pauzinho, século 18. Que ano que é? 18 menos 1, 17. Então, 1700 e alguma coisa. Foi no final do século 18. Então, por volta de 1780, 1790. Ok? E por que surgiu na Inglaterra, não no Brasil, não na China, não na África do Sul, não na Argentina, na França? Por que na Inglaterra? Porque Deus abençoou os ingleses e não o resto dos outros países? Porque eles são inteligentes e o resto é burro? Ou porque eles são trabalhadores e o resto é vagabundo? E agora? Aí a gente tem que entrar o quê? Lá na história para entender o hoje. Tá, pessoal? A Inglaterra, ela era a maior metrópole do mundo. Metrópole, o que eu estou falando? Estou falando em questão de cidade. Nós temos a colônia e a metrópole. A Inglaterra era o país que dominava o mundo inteiro. Igual vocês já viram, né, que Roma não dominou o mundo todo, né, na época romana. A Inglaterra, ela também dominou vários países. Quase que todos os países do mundo eram colônia da Inglaterra. Por isso que o inglês hoje é a língua oficial e predominante no mundo. Então, a Austrália, a Nova Zelândia, a Índia, a África do Sul, né? Era tudo ali da Inglaterra. O Egito,
vários países do Oriente Médio, vários países da América, como Estados Unidos, Canadá, algumas ilhas, como a Jamaica, aqui da América Central. Então nós temos o quê? Uma enorme quantidade de colônias. A Inglaterra, então, ela era um país podre de rico, né? Porque ele explorava vários outros países, né? Principalmente da Ásia e da África, certo? Então isso possibilitou que a Inglaterra tivesse a sua indústria, né? E quem que começou essa industrialização? Principalmente os burgueses. Vamos lembrar daquela música de Jorge Benjor? Burguesinha, 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 só no filé. O que acontece? Burgueses são comerciantes. Então eles comercializavam, né, os produtos e acabavam tendo bastante lucro. Então a monarquia, o rei, os nobres acabaram nessa época não tendo tanto dinheiro e esses mercadores burgueses tendo bastante. E eles queriam o quê? Produzir os produtos, né, as trocas. E aí eles falaram, não tem uma forma de fazer o tecido mais rápido? E o que acontece, pessoal? Depois, quando a gente for ver a industrialização na próxima aula no Brasil, a gente vai ver porque o país, Brasil, ele tem uma industrialização tão tardia. Nós temos mais de 150 anos de atraso em relação à Inglaterra. Porque nós não temos investimento na educação, na pesquisa, nas universidades. E nessa época, o quê? Chegava um cientista maluco lá, olha, eu quero criar um negócio e tal. Beleza, você vai ficar criando, pensando sobre isso, eu te pago um dinheirinho aí para você por mês, né, para você cuidar disso. Isso no Brasil a gente chama de bolsa, né? Então, se você é um estudioso numa faculdade, você está pesquisando um novo material de uma borracha, né, uma caneta, uma tinta que nunca acaba. Então você está pesquisando, estudando ou pesquisando a vacina do coronavírus. Você é um cientista, está lá na universidade, como que você vai pagar seu aluguel, sua água, luz, comida? Então o governo ele vai lá e te dá um salário por mês, que a gente chama isso de bolsa. O governo agora, né, desde o Michel Temer, acabou cortando todas quase as bolsas que nós temos de pesquisa. Nós somos um país que não investe, né? Em toda a nossa história a gente nunca investiu nesse tipo de pesquisa. E a Inglaterra não, como ela tinha dinheiro, a gente vai entender o porquê. Ah, porque nossos políticos são ruins? Não é bem assim, porque se eu fosse hoje um político brasileiro, presidente, eu também não investiria em educação. A gente vai entender isso por quê, tá? Ok, gente? A gente tem que sempre ver os outros lados. E aí esses burgueses financiaram essa invenção, né? E acabaram aí, acabou surgindo a indústria, né? As máquinas na Inglaterra, principalmente a têxtil. Quando a gente fala têxtil, a gente fala de tecido, tá? É importante vocês saberem disso por causa da nossa região aqui, né? Americana. Por que chama-se Americana? Porque foi a única cidade do Brasil que recebeu a colonização dos Estados Unidos americanos, né? Dos estadunidenses. E eles vieram para cá com o quê? Com as suas indústrias de tecido. Por quê? Por que os Estados Unidos têm uma forte industrialização? Quem que colonizou ele? A Inglaterra. O pessoal da Inglaterra saiu fugindo da Inglaterra por questões religiosas, né? Eles fugiram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos e levaram junto suas indústrias. Então, por isso que os Estados Unidos também teve uma industrialização muito boa, né? Muito bem. E aí, o que nós temos? Essa revolução não tem mais os burgueses, os nobres, o rei e os camponeses. Agora nós temos uma nova classe social. Nós temos o patrão, que é o dono da indústria, e nós temos o proletariado, que é o funcionário, que é o peão, né? E aí nós temos o quê? Essa luta de classes, que a gente chama classe, né? A classe pobre e a classe rica, né? Então o pobre sempre lutando pelo seu direito, né?
nessa época, gente, é muito triste a questão do trabalho dos funcionários, então eles trabalhavam cerca aí de 12 horas, 17 horas por dia, recebiam um salário muito pequeno, uma exploração muito grande, e aí depois de 10, 20, 30 anos, 50, eles eram mandados embora e tudo bem, acabou, né? Hoje nós temos bastante leis trabalhistas, mas nessa época nós não tínhamos, né? Então aí começou essa luta de classes, né? Esse luta mesmo, uma raiva, né? O patrão tentando explorar cada vez mais o funcionário querendo ser menos explorado cada vez mais, né? E aí, pessoal, só para terminar a nossa aulinha de hoje de introdução à indústria, nós vamos ter o que? A indústria pesada e a indústria leve, tá? A indústria pesada, o nome já fala, ela vai fazer materiais pesados. Então, uma indústria de carro é uma indústria leve ou pesada? Uma indústria de caneta, que nem a Faber-Castell, é uma indústria pesada ou leve? Leve. E a indústria da Honda, da Ford, da Fiat, é uma indústria pesada, né? E nós temos as indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. O que seria bens de consumo não duráveis? São coisas que não duram por muito tempo. Então, roupa, né? Caneta, copo plástico, né? São produtos que não são duráveis. E duráveis já entraria o quê? Carro, eletrodoméstico, né? Então fogão, geladeira, tá? Só para a gente ter isso como conhecimento, porque às vezes vocês vão ouvir esse termo ou ler em alguma questão, algum texto aí nos nossos Enems e vestibulares. Ok, pessoal? Então, para a próxima aula, eu vou trazer para vocês as fases dessa industrialização no mundo e no Brasil. A história da industrialização no Brasil e por que ela está tão concentrada aqui na nossa região São Paulo, Sudeste. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Beijo para vocês.